Fala, minha galera! E aí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai começar uma série de videoaulas para falar um pouquinho sobre radiciação, e essa é a aula número 1, tá? Então vamos acompanhar direitinho aí, sempre anotando o que foi importante, pausa o vídeo naquele momento ali que, isso aqui é bom saber, deixa eu anotar. Então, vai acompanhando essa videoaula, fazendo já suas devidas anotações, tá bom? Então, vamos começar relembrando aqui a nomenclatura, tá certo? Então, a gente tem aqui um exemplo básico, a raiz cúbica de 8. O 3, ele é o índice da raiz, tá? É um númerozinho que indica ali qual é o tipo de raiz que a gente está calculando. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, assim por diante. O radical, né, o nome desse símbolo aqui. O 2, que é o resultado, é o que nós chamamos de raiz. E o 8 é o nosso radicando, tá bom? Então, índice, númerozinho que indica, né, o tipo de raiz que a gente está calculando. O radical, que é o símbolo aqui, é para representar realmente a operação, né? O 8 é o radicando e o 2, que é o resultado, é a chamada raiz. Definição, a gente vai dividir em dois casos, tá bom, galera? Então, vamos dar só uma lida aqui rapidinho, ó. Dada a raiz enésima de A, é essa forma que a gente lê, né? Raiz n de A, com n natural e n maior ou igual a 2, nós só trabalhamos com raízes com índices maiores ou iguais a 2, né? Sempre natural. Ó, prof, mas se o índice for 1, índice 1 na verdade é o próprio número, então nem faz sentido a gente trabalhar. Tudo que a gente vai ver aqui e vai estudar só se aplica para índices maiores ou iguais a 2, e sempre falando de números naturais. Então, temos a seguinte situação. Se n for par, então a raiz enésima de A é igual a B, vai ser igual a B se B elevado a n for igual a A, ou seja, a operação inversa, né? A operação inversa. Raiz n de A é igual a B, se B elevado a n é igual a A. Agora tem um detalhe, nesse caso, A e B sempre são reais não negativos. Toda vez que o índice for par, tanto o radicando como a raiz, obrigatoriamente não são negativos. Vamos dar um destaque nisso aqui, ó. Reais não negativos. Sempre que o índice for par. Se o índice for ímpar, se n for ímpar, então raiz n de A vai ser igual a B, se B elevado a n for igual a A, com A e B reais. Então, aqui não tem problema, ó, não tem nenhum tipo de restrição. Quando n é ímpar, A e B podem ser quaisquer números reais, ou seja, podem ser zero, podem ser positivos ou podem ser negativos. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Ó? Vamos ver a seguinte situação. Raiz quadrada de 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Mas por que eu não posso falar que a raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, já que menos 2 ao quadrado é igual a 4? Por que isso aqui está errado? Ora, isso aqui está errado justamente pela definição da operação, tá certo? Então, eu não posso afirmar que a raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, tá? Mesmo menos 2 ao quadrado sendo 4. E pela definição, se n é par, A e B são reais não negativos, radicando e raiz, são reais não negativas. Mas, prof, qual seria o problema? Seria um problema porque você teria uma operação com dois resultados. Imagine, quanto é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2 ou menos 2. Aí você está resolvendo a expressão numérica. E aí, na hora de resolver o cálculo da expressão numérica, você vai colocar 2 ou vai colocar menos 2? Ah, prof, mas espera aí, ano passado eu aprendi que quando eu estou resolvendo a equação de segundo grau, tem x ao quadrado igual a 4, a gente coloca que x é igual a mais ou menos 2. E aí você está me falando que a raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Estou sem entender. Ora, porque existe uma diferença entre as situações. Vem aqui comigo, ó. Se eu escrevo, olha onde está o meu lens aqui, ó, raiz quadrada de 4. Se eu pergunto, qual é a raiz quadrada de 4? A resposta é única, 2. Aqui onde está a equação, olha de novo aqui o laser, acompanha o laser. X ao quadrado igual a 4. Aqui a pergunta é outra.
Se eu tivesse que escrever por extenso essa igualdade aqui matemática, seria o seguinte: qual é ou quais são os números que elevados ao quadrado resultam em 4? A pergunta é outra. Repare que em nenhum momento eu citei qual a raiz quadrada de 4. Aqui a pergunta é: quanto eu posso colocar no x para tornar essa igualdade verdadeira? Ou seja, x pode ser que número que elevado ao quadrado vai resultar em 4? Ah, x pode ser 2 ou x pode ser menos 2. Tá bom, galera? Então internalizem que quando n for par, tanto o radicando como a raiz não podem ser negativos, tá? Até porque a gente só está trabalhando com o número real. Nós já conversamos que o radicando ele não pode ser negativo com índice par. Então aqui alguns exemplos, ó. Raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é igual a 3. De novo, mas prof, menos 3 elevado à quarta também dá 81. Porém, contudo, todavia, quando n é par, o resultado não pode ser negativo. Então, a raiz quarta de 81 só é igual a 3. Na matemática das operações básicas, galera, não tem como ter dois resultados, ok? Em matemática, cada operação tem um resultado único. Adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação. Nenhuma dessas operações você vai ter um cálculo com dois resultados diferentes, ok? Raiz cúbica de menos 343 menos 7. Menos 7 ao cubo resulta em menos 343. Nesse caso, ó, índice ímpar não tem problema. O radicando pode ser negativo e, nesse caso, quando o radicando é negativo, a raiz também é negativa, ok? Lembrete, toda vez que um índice é ímpar, radicando e raiz vão ter sempre o mesmo sinal. Se o radicando é negativo, a raiz é negativa. Radicando positivo, a raiz seria positiva. Aqui um exemplo do que eu acabei de citar. Raiz cúbica de 125 é igual a 5. Índice ímpar, radicando positivo, raiz positiva. Ok? Atenção! Olá, galera! Olha o que a gente já conversou quando estudamos conjuntos numéricos. Quando o índice da raiz é par e o radicando é um número negativo, nós dizemos que esse número não pertence ao conjunto dos reais. Não é que ele não exista. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Qualquer raiz com índice par de radicando negativo, nós falamos que ela não existe dentro do conjunto dos números reais. Ela não é um número real. Não é que ela não exista, tá bom? Então, cuidado com isso. Apenas não é um número real. Agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades, tá bom? Propriedade número 1. Se n for par, então raiz n de a elevado a n é igual ao módulo de a. Ou seja, se eu tenho um radical cujo índice e o expoente do radicando são iguais, nós podemos cancelar. Agora, se n for par, o resultado vai ser o módulo daquele número. Se n for ímpar, a gente pode aplicar o cancelamento e o resultado vai ser o próprio número. Exemplo, ó, olha aqui. Raiz quarta de 2 à quarta. Ah, beleza, aqui não tem muito problema, né? Cancela, cancela, você vai me dizer que isso aqui é 2. Ok, sem problema. Mas quais são as etapas completas? Na verdade, isso é igual ao módulo de 2, que o módulo de 2 é o próprio 2. Ah, prof, mas aí o módulo não fez diferença. Ok, agora vamos imaginar a seguinte situação. Raiz quarta de menos 2 à quarta. Aí você chega aqui e aplica o cancelamento. Paf, paf, cancelei. Aí você me diz, ah, agora o resultado é menos 2. Opa, problema. Volta um pouquinho o vídeo. Vê o que a gente falou lá na definição de radical? Ora, eu citei que quando n é par, radicando e raiz não podem ser negativos, né? Já que a gente está trabalhando com o número real. E aqui você está me dizendo que a raiz é negativa. Você está me dizendo que o resultado é menos 2. Então, você está me dizendo que essa raiz teve um resultado negativo. Você acabou de ir de encontro com a definição. Então, não pode. Na verdade,
raiz quarta de menos 2 a quarta é igual ao módulo de menos 2, ou seja, igual a 2. Tá bom? Eu poderia ir direto, prof? Poderia daqui já ir para cá? Sim, poderia, sem problema algum. Prof, eu poderia fazer a conta? Quanto é menos 2 elevado à quarta potência? Menos 2 elevado à quarta dá 16. E aí depois eu calculo. Qual é a raiz quarta de 16? 2. Ok, poderia também. Tá? Mas no fim das contas, é importante você lembrar dessa regra. Tá? Lembrando, estou repetindo, melhor dizendo. Se n é par, você pode aplicar o cancelamento do índice com expoentes se eles forem iguais. Porém, contudo, todavia, lembrando de colocar o módulo. Tá? Então, o resultado vai ser o módulo de A. N é ímpar, não tem nenhum tipo de restrição. Então, aqui, fazer de verde. Se eu tiver a raiz cúbica de menos 5 ao cubo, cancelo direto, tchau e tchau. Resultado, menos 5. Se eu tenho raiz quadrada, raiz quinta de 3 à quinta, cancelo 5 com 5, o resultado vai dar 3. Então, quando o índice ele é ímpar, aplico cancelamento, o resultado não deve estar em módulo, vai ser o próprio número, a própria base da potência. Se a base é menos 5, o resultado é menos 5. Aqui, se a base é 3, o resultado é 3. Quando n é par, repito, o resultado vai ser o módulo da base da potência. Raiz quarta de 2 à quarta, cancela, cancela, módulo de 2, que é igual a 2. Raiz quarta de menos 2 à quarta, cancela, cancela, módulo de menos 2, que também é igual a 2. Segunda propriedade, produto de radicais com o mesmo índice é a mesma coisa que o radical do produto, tá? Que é bem intuitivo, né? Se eu tenho, então, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5, isso aqui pode ser reescrito como a raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. Ou seja, quando os radicais têm o mesmo índice, a gente pode juntar. Mas também pode fazer o contrário, né? Imagina a seguinte situação. Raiz quadrada de 16 vezes 36. Ao invés de eu multiplicar 16 por 36, eu separo. É muito melhor, muito mais rápido. Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 36, 4, raiz de 36, 6, 4 vezes 6, 24. Repare que aqui todo mundo aí poderia fazer mentalmente essas contas. Agora, se você multiplicar 16 por 36, primeiro, já é improvável fazer essa multiplicação de cabeça. E o resultado, que vai dar, se não me falha a memória, 576, para você calcular a raiz vai dar trabalho, para chegar no mesmo 24. Essa propriedade para multiplicação também se aplica para divisão. Divisão de radicais com o mesmo índice é igual ao radical da divisão. Então, eu posso escolher se eu faço separado ou se eu faço junto. Exemplo, raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 5. Vamos juntar isso aqui, raiz quadrada de 10 dividido por 5, ou seja, raiz quadrada de 2. Tá? Ou pode vir junto e está separado, vou colocar como fração. Raiz de 36, raiz quadrada. Estou botando raiz quadrada, galera, só para facilitar os cálculos, mas poderia ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, qualquer índice. O importante mesmo é que os índices sejam iguais. Então, aqui para raiz quadrada de 36, 121 avos. Aí, separando, ó, é a raiz quadrada de 36 sobre a raiz quadrada de 121, ou seja, 6 onzeavos, tá bom? Então, o importante na propriedade 2 e na propriedade 3 é que os índices sejam iguais. Recapitulando, ó, multiplicação de radicais com o mesmo índice, eu posso juntar em um radical só e multiplico os radicandos. Ou ao contrário, se eu tiver uma raiz com um produto dentro, eu posso separar em um produto de 2 radicais. O mesmo se aplica para a divisão. Vamos lá para a próxima. Propriedade 4, expoente fracionário. Então, repare, né? Vocês aprenderam isso no passado. O denominador da fração está aqui. O denominador do expoente fracionário, que esse denominador, ele vira o índice da raiz. Estão vendo aqui? Denominador Q, índice Q.
O numerador da fração, né, do expoente fracionário, ele continua como expoente do radicando. Então, exemplo, 2 elevado a 2/3, só que a gente reescreve como a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz quinta de x ao cubo, eu posso colocar como expoente fracionário como x elevado a 3/5. Vai depender, galera, do seu objetivo na questão. Às vezes, você vai estar com expoente fracionário e precisa colocar como radical, na forma de raiz. Às vezes, você vai estar com a raiz e quer colocar na forma de expoente fracionário. Cada caso é um caso. Propriedade 5. Raiz n de a elevado a m, nós podemos encontrar um radical equivalente a esse, multiplicando o índice e o expoente pelo mesmo valor, que aqui eu representei por P, tá vendo? Então, raiz n de a elevado a m é igual a raiz de n vezes P de a elevado a m vezes P. Então, o mesmo número que multiplica o índice, multiplica o expoente, esse número tem que ser um número natural, diferente de zero. Exemplo, se eu tenho aqui, vou pegar o que eu coloquei em cima, raiz cúbica ou raiz quinta de x ao cubo. Eu posso chegar aqui e transformar essa raiz em, por exemplo, raiz vigésima de x elevado a 12. Ou seja, eu peguei o índice 5 e multipliquei por 4 e peguei também o expoente 3 e multipliquei por 4. Então, a gente diz que esses dois radicais são equivalentes, ou seja, eles valem a mesma coisa. Eles são visualmente diferentes, mas o valor deles é o mesmo. Porque, lembrando, para acontecer isso, tem que multiplicar pelo mesmo número. Aí você pode se perguntar, massa, professor, ok, mas qual é o sentido disso? Por que eu vou pegar uma raiz quinta de x ao cubo e transformar em algo maior, raiz vigésima de x elevado a 12? Não tem lógica. Olhando assim de primeira, não tem lógica. Não é algo que realmente você vai fazer do nada. Estou a fim de transformar minha raiz. Não é assim que funciona. São situações específicas. Exemplo número 1. Quero calcular a raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz cúbica de 3. Quero efetuar isso. Pela propriedade que a gente viu anteriormente, volta o vídeo um pouquinho, eu só posso multiplicar radicais que têm o mesmo índice. E aqui no caso eu tenho uma raiz quadrada, eu vou até botar o índice 2, né? Lembrando que quando a raiz é quadrada, o índice ele não é obrigatório, mas você pode colocar se você quiser. Eu optei por colocar aqui, só para a gente ver. Eu não posso multiplicar do jeito que está. Ok, se não posso multiplicar do jeito que está, acabou a questão aqui? Não! Vamos dar um jeitinho nisso. E esse jeitinho é usando a propriedade número 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar dois radicais equivalentes a esses que nós temos aqui em cima, de tal forma que o novo índice seja igual, os novos índices sejam iguais. Então, ó, pulo do gato, vou trabalhar com MMC de 2 e 3. Mas, prof, por que o MMC? Porque, primeiro, a propriedade 5 diz que eu posso trabalhar multiplicando. E eu quero que vire o mesmo índice. Então, eu tenho que multiplicar para virar o mesmo índice. Então, eu tenho que procurar um múltiplo comum. E se é para trabalhar com múltiplo comum, é melhor trabalhar com o mínimo múltiplo comum, que eu faço menos conta. Então, qual é o MMC de 2 e 3? 6. Joguei o 6 aqui, Aí eu vou pensar, 2 para virar 6, eu multipliquei por quanto? 3. Então, o expoente aqui do 2 era 1, né? 2 elevado a 1. Então, eu vou pegar esse expoente também e vou multiplicar ele por 3. Então, o que era 2 elevado a 1, vai virar agora 2 elevado ao cubo. Vou pegar agora o 3. Vou botar aqui de vermelho. 3 para virar 6, eu multiplico por quanto? Por 2. Qual é o expoente do 3? 1. Então, vou pegar esse expoente 1, vou multiplicar por 2. Então, o que era 3 ao cubo vai virar o quê? Ou 3 elevado a 1, perdão, vai virar 3 ao quadrado. Olha a maravilha da matemática aí, Então, agora nós vamos ter raiz sexta, 2 ao cubo, 8, vezes a raiz sexta de 3 ao quadrado, que é 9.
Índices iguais, eu posso juntar. A raiz sexta de 8 vezes 9, ou seja, a raiz sexta de 72. Perceberam, galera? Então, essa propriedade, ela é muito específica. Não é sempre que você vai usar. Você vai usar ela em uma situação como essa, onde você quer igualar os índices para poder multiplicar, ou em outra situação que seria do tipo, vou pegar esses mesmos valores, para não ter que reescrever tudo. Agora imagine que ao invés de multiplicar, eu perguntasse para você, qual das duas raízes representa o maior valor? Raiz quadrada de 2 ou raiz cúbica de 3? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber quem é maior? Tem gente que procura as lógicas. 3 é maior que 2, então a raiz cúbica de 3 é maior que a raiz quadrada de 2. Não necessariamente. Tá? Então tem que ter muito cuidado com esses raciocínios. Qual é a maneira mais prática de eu comparar dois radicais? De eu saber quem é maior e quem é menor? A maneira mais prática para eu poder comparar é se eles tiverem o mesmo radicando ou o mesmo índice. Nesse caso aqui, eles não tinham o mesmo radicando, né? Um radicando era 2, o outro radicando era 3. Mas, e eu tenho como transformar 2 em 3 ou 3 em 2? Não, esquece isso. Então, esquece a possibilidade de ter o mesmo radicando. Vou partir para o plano B, trabalhar com o mesmo índice. Aí eu faço exatamente o que eu fiz aqui. Raiz quadrada de 2 eu transformo em raiz sexta de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 3 eu transformo em raiz sexta de 3 ao quadrado. A primeira da raiz sexta de 8, a segunda da raiz sexta de 9, e agora dá para ver quem é maior. Raiz sexta de 8 ou raiz sexta de 9? A raiz sexta de 9. Então, galera, esse mesmo tipo de situação eu poderia transformar para uma situação de comparação. Então, recapitulando, nós vamos usar essa estratégia em dois casos. Caso número 1, quando eu quero multiplicar ou dividir radicais com índices diferentes. Situação número 2, quando eu quero comparar radicais com índices e radicandos diferentes, ok? Propriedade número 6 é bem parecida com a número 5, só que ao invés de multiplicar, a gente vai dividir. Raiz n de a elevado a m é igual a raiz de n dividido por p, a elevado a m dividido por p. De novo, p tem que ser um número natural, não nulo. Ou seja, amores, você está com a situação raiz 15ª de x a décima. Aí você bate o olho, opa, 15 e 10 são divisíveis por 5. Aí eu faço 15 dividido por 5. Sempre, viu, galera? Dividindo pelo mesmo número. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Eu pego o expoente também, né? 10 dividido por 5 vai dar 2, então vai ficar x ao quadrado. Então, vira a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, a mesma lógica de cima, só que com divisão. E é algo muito melhor para a gente fazer, muito mais usual. Né? Então, você pega uma raiz maior e transforma ela numa raiz equivalente com índice e expoente menores, tá bom? Agora, as duas últimas propriedades, para a gente poder fazer uns exercícios, tá? 7. Raiz n de a elevado a m elevado a p, ou seja, você tem um expoente aqui fora da sua raiz. Você pode jogar para dentro da raiz, tá? Ou o contrário, né? Você pode ter um expoente dentro da raiz e pode jogar ele para fora. Cada caso é um caso. Então, exemplo, raiz quinta de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a raiz quinta de x ao quadrado, ou seja, x vai dar 2 vezes 2, vai dar raiz quinta de x à quarta. Ou pode acontecer o contrário, eu posso ter a seguinte situação. Raiz cúbica de 27 ao quadrado, por exemplo. Ao invés de fazer 27 ao quadrado, você pega esse elevado ao quadrado e joga ele para fora da raiz, ó. Aí você primeiro calcula. Quanto é a raiz cúbica de 27? 3. 3 ao quadrado? 9. Olha que maravilha. Tudo feito de cabeça. Ao invés de você ter que resolver 27 ao quadrado, 729. Agora, raiz cúbica de 729. Não vai vir uma vozinha mágica no seu ouvido falando. Raiz cúbica de 729 é 9. Você vai ter que fazer a conta.
pela propriedade ficar muito mais rápido. E a propriedade 8, raiz n de a elevado a m, raiz n da raiz m de a gente multiplica os índices, né? A famosa raiz de uma raiz. Ok? Então, quando você tem duas raízes, você multiplica os índices. Então, raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Multiplica, isso aqui vai dar raiz sexta de 2. Bem intuitivo, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ver uns exemplos agora aqui de simplificação de radicais. Vamos relembrar como é que a gente faz para simplificar radicais. Então, vamos lá. Exemplo 1. Vamos simplificar a raiz de 600. Essa daqui é até fácil de fazer, mas depois eu vou mostrar por que ela é tão fácil assim. Mas, de modo geral, o primeiro passo, a gente vai decompor 600. Aí, por 2, vai dar 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5, 5, 1. Primeiro eu vou fazer pelo método das potências, tá? Então, raiz de 600 vai ser raiz de 2 ao cubo, raiz quadrada de 600, é a raiz quadrada de 2 ao cubo, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 ao quadrado. Essa raiz eu posso separar em várias, ó. Por exemplo, vou fazer bem devagar aqui. 2 ao cubo, posso colocar como 2 ao quadrado vezes 2. 3 eu vou deixar ele quieto e 5 ao quadrado. Repare que cada um eu posso separar em sua raiz agora. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. A raiz quadrada de 2 aqui permanece. Raiz quadrada de 3 permanece. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vai dar 5. Só tem a multiplicação. A gente pode usar a propriedade associativa. Então, eu posso pegar, ó, multiplicar o 2 pelo 5, que vai dar 10. E posso calcular a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, porque elas têm o mesmo índice. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 dá a raiz quadrada de 6. Pronto. Esse aqui, galera, é o passo a passo. Você precisa fazer tudo isso na hora? Não. Vocês devem ter aprendido que basta fazer o seguinte, ó. Na própria decomposição, você vai olhar qual tipo de raiz que eu estou calculando. A raiz quadrada. Então, aqui na decomposição, você vai agrupar de 2 em 2, porque a raiz é quadrada. Se fosse a raiz cúbica, seria de 3 em 3. Se fosse a raiz quarta, seria de 4 em 4, e assim por diante. Então, eu vou agrupar de 2 em 2, sempre fatores iguais. Então, formei um grupo de 2 e formei um grupo de 5. Cada grupo que você forma vira um único elemento. 2 e aqui 5. E esse elemento, ele vai ficar do lado de fora da raiz. Você vai multiplicar esses elementos, eles vão ser o número que fica do lado de fora. Então, 2 vezes 5, 10. A galera que sobra sem grupo, olha lá, olha os solitários, 2 e 3, você também vai multiplicar, só que eles vão ficar dentro da raiz. 2 vezes 3, 6. Então, resposta 10 raiz de 6, que é a mesma resposta que nós já tínhamos encontrado antes. Então, recapitulando, ó, basta decompor o número. Depois que você decompor, você vai olhar qual é o tipo de raiz que você está calculando. Agrupa de acordo com o índice da raiz. Cada grupo vira um único número. Multiplica os agrupados, dá o valor de fora. Multiplica os solitários, dá o valor de dentro. E nesse caso, em particular, dava para ter feito mais rápido ainda, ó. Porque poderia pensar assim, ó. Raiz quadrada de 600. 600 é 100 vezes 6. Pela propriedade que nós já vimos, posso colocar como raiz de 100 vezes raiz de 6. E a raiz quadrada de 100 é 10. Agora, não é simples, porque a questão vai facilitar desse jeito, né? Vamos ver mais um exemplo. Raiz cúbica de 432. Então, vamos lá. Vou pegar o 432 e vou decompor. Já vou fazer ele direto, viu?
Por 2, 216. Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Nesse caso, eu quero raiz cúbica. Então, vou agrupar de 3 em 3. Um grupo, 2 grupos. Essa galera que agrupou, multiplica e fica do lado de fora. 2 vezes 3, 6. Aqui, quem está sem grupo, o 2. Então, ele fica dentro da raiz. 6 raiz cúbica de 2. Simples, fácil e prático, né, galera? Vamos lá ver mais um? Raiz cúbica de 10.290, x à oitava, y a 12. Vamos preocupar primeiro com 10.290, tá bom? Depois a gente vai se preocupar ali com x à oitava e y a 12. Então vamos lá. Por 2, 5.145. Aí já não dá mais por 2. Usando aqui o critério de divisibilidade, se você somar todo mundo, dá 15. Então dá para dividir por 3. Vai ficar 1.715. Ainda pelo critério de divisibilidade, 8, 9, 14. Não dá mais por 3. Agora vamos por 5. Dividindo por 5, 3. Aí sobram 2, 21, 4. 304, sobra 1, 343. Não dá mais por 5, aqui dá por 7. Vai dar 49, agora já sei de cabeça. Por 7, 7, 7, 1. Como é raiz cúbica, dá para formar só um trio, ó, de 7. E ali os amiguinhos sobraram, ó. Então a gente vai ter aqui 7 raiz de 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Raiz cúbica, né? Deixa eu botar aqui. Agora vamos para a letra, para as letras. Raiz cúbica de x à oitava. Vamos fazer só o x aqui, ó. X à oitava pode se separar em x à sexta vezes x ao quadrado. Prof, mas por que você botou x à sexta? Porque 6 é múltiplo de 3. Então eu sei que eu vou poder simplificar. Não adianta eu colocar x à quarta vezes x à quarta. 4 não é múltiplo de 3. Olha aqui o que acontece. Porque aí eu separo em raiz cúbica de x ao cubo. Perdão. Raiz cúbica de x à sexta. Vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui na raiz cúbica de x à sexta, a gente pode simplificar. Vai dar x ao quadrado. Então fica x ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado. Agora, o mesmo raciocínio para o y. Raiz cúbica de y elevado a 12. Aqui eu nem precisei separar, por quê? Porque 12 já é múltiplo de 3. Simplifica, vai dar y à quarta. Então, juntando tudo isso, ó, galera, num resultado só. Numa raiz só. Quem que ficou do lado de fora? 7 x ao quadrado y à quarta. E quem é que sobra dentro da raiz? 30. Aqui o 30. E o x ao quadrado também sobrou dentro da raiz. Esse é o resultado. Querido prof, eu poderia ter feito direto ali? Poderia, galera. Aqui é o passo a passo, mas você poderia fazer direto sem problema. Bom, olha o que acontece. Esses exemplos aqui, vocês vão fazer agora, tá? Então dá aquela pausa aí no vídeo, congela. E aí, depois que vocês resolverem, vocês dão play para ver se vocês acertaram, ok? Bom, vamos lá. Suponho que vocês tenham feito o que o Rodrigo, de 10 segundos atrás, falou para vocês fazerem. Dá um pause, resolver e agora ver a correção. Vamos ver se vocês conseguiram acertar. 288, fatorando aqui. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, um grupo de 2, outro grupo de 2 e um grupo de 3.
Multiplicando esses amiguinhos que ficaram fora, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E o tadinho aqui que sobrou é quem fica na raiz 12 raiz de 2. Letra B, decompondo o 240. Por 2, 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Mais uma vez a raiz quadrada, agrupando de 2 em 2. Formamos duas duplas, 2 vezes 2, 4. E aqui a galera que sobrou, ó, multiplica. 3 vezes 5, 15. Então, 4 raiz de 15. Letra C, raiz cúbica de 128. Vamos decompor nosso amiguinho 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 de novo, 2. Por 2 de novo, 1. Raiz cúbica de 3 em 3. Formamos dois trios. Multiplica. 2 vezes 2, 4. E o amiguinho que sobra, 4 raiz cúbica de 2. E a letra D e última, vamos poupar por partes primeiro. Ó. A raiz quinta de 64. Decompondo 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Raiz quinta, vou formar um quinteto. Dá só um quinteto. Então, é 2 raiz quinta de 2. Por uma questão de espaço, como vocês podem perceber, eu vou trazer aqui para baixo, ó, galera. Letra D. Agora eu vou fazer o x. Raiz quinta de x à oitava. O x à oitava eu vou separar em x à quinta vezes x ao cubo. Então, o x à quinta sai da raiz. Vou fazer direto, tá? X à quinta saindo da raiz, então fica x raiz quinta de x ao cubo. Agora vou fazer de outra cor. Fazer o y. Raiz quinta de y elevado a 11. Vou separar o y elevado a 11, já vou até apagar para fazer direto. Ó. Em y elevado a 10 vezes y elevado a 1. Por que você botou 10, prof? Porque 10 é múltiplo de 5. Então, o y a décima vai poder sair da raiz. 10 dividido por 5 vai dar 2. Vai ficar y ao quadrado, fora da raiz, raiz quinta de y. Juntando todo mundo para o resultado final, quem é que está fora da raiz? O 2 lá em cima, x, y ao quadrado. Então, 2xy ao quadrado. E dentro da raiz quinta, quem é que sobrou? Sobrou 2x ao cubo, y. Então, 2x ao cubo, y. Valeu, galera? Espero que vocês tenham acertado aí os exemplos. Esse último é mais puxado. Mas é claro que assim, a gente exagera, né? Bota variável, bota número, para poder ativar os neurônios e vocês desenvolverem, pegarem bem as regras. Valeu? Espero que tenham curtido essa videoaula. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Fui!